Jair Morena. E agradeço desde já, né, o convite, porque é uma oportunidade da gente estar estudando. E o tema de hoje, né, o que se deve entender por pobres de espírito, está inserido lá no Sermão da Montanha, né, que é o mais completo assim, discurso de esperança. Né? Já paramos para pensar nisso? Que Jesus, no Sermão da Montanha, ele passa o tempo todo para a gente esperança. Então, ali Jesus coloca que há o coroamento das nossas lutas, quando a gente sabe carregar os nossos fardos, né? Quando a gente consegue ter a sabedoria para estar assim, visualizando em cada situação, em cada prova da vida, um recurso educacional de crescimento, né? Então ele fala bem-aventurados os aflitos, os simples, né, os pacíficos, bem-aventurados, ou seja, né, alimentando na gente a esperança, né, quando a gente encara a vida dessa forma, né, de uma forma positiva para o crescimento do espírito. Então, logo no início, ele coloca bem-aventurados os pobres de espírito. Pode passar, que é a primeira. Aí vai ter que ir passando, eu vou ter isso, Sermão da Montanha, né? Aí, as bem-aventuranças. Até falando sobre o Sermão da Montanha, né, que o Gandhi até falou isso, é tão completo que se perdessem todos os livros sacros da humanidade, só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque ali tem tudo, né? Tem todas as regras que a gente precisa para conquistar a felicidade, né? Essa felicidade que a gente tanto almeja, que é uma conquista, né, do espírito. Então ali até Gandhi colocou isso. Bom, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí é só uma gravura. Quem são os pobres de espírito? Né? Então esse é o nosso tema. A princípio, quando que nós hoje usamos esse termo? Né? Quando a gente se depara com um comportamento inadequado, o que a gente fala? Nossa, que pobreza de espírito, né? Agora, naquela época ali, Jesus tem assim, ele pega essa expressão porque na sociedade da época, quem eram os pobres de espírito? Eram aqueles desprovidos da riqueza material, né? Do poder, da autoridade. A sociedade via esses seres como seres inferiores. Aí Jesus, ele teve que usar essa expressão para se fazer entender, para passar a mensagem dele. Até dizendo assim, né? Como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês estão muito equivocados, né? Porque na realidade, os pobres de espíritos terão o reino de Deus, o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, tem hora que se usa as duas expressões, é a mesma coisa, né? Então é como se Jesus dissesse, tá bom, né? Mas é dos pobres de espíritos que pertence o reino dos céus. Então Jesus usa esse termo, mas na realidade Jesus está se referindo aí aos desprovidos da riqueza material, mas desprovidos também daqueles sentimentos mesquinhos, né? Que caracterizavam os homens da época que se achavam superiores, que se achavam ricos de espírito, né? Era um equívoco, mas Jesus teve que usar essa expressão.
então são os pobres de espírito, que na realidade são os simples, os humildes, né? Pode. Pode. Onde está o reino dos céus? Aí a gente também vai falar, né? Porque ele diz, o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. Pode fazer. Deixa eu ir acompanhando aqui também, porque às vezes eu coloco umas coisinhas aqui. Bom, aí o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe algumas partes do Evangelho. Alguém quer ler? Os pobres de espírito, Jesus não entende os pobres de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para eles o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. O orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. A gente está falando, Jesus então se refere às pessoas simples, aos humildes. Por quê? Essas pessoas é que fariam essa sintonia maior com a mensagem de Jesus. Já os orgulhosos não, né? Teriam mais dificuldade de fazer essa sintonia. Mas Jesus não deixa de semear no coração de ninguém. Tanto que vocês se lembram do caso do Públio Lentulus, né? Que ele tem um único, era um senador, né? Com uma grande autoridade, muito importante. E ele tem um único contato com Jesus. E o que acontece com ele? Ele se vê assim, tocado pelo magnetismo de Jesus. Ele sentiu ali, né? Toque de Jesus. Não seguiu Jesus, porque o orgulho não deixou que ele fizesse isso. Contudo, algum tempo depois desse contato que ele teve com Jesus, Lívia, sua esposa, morre, né, lá na arena, junto com outros cristãos. E ele ali se lembra daquele contato que ele tivera com Jesus. Lembra daquele magnetismo do Cristo. E a partir dali a vida dele toma outro rumo, mesmo porque a esposa testemunhou a fé em Jesus, morreu dessa forma, né? Então, aqui, né, Kardec nos explica, né, que por pobres de espírito, Jesus não entende aqueles com muita inteligência, né, mas os humildes, né? Tanto que diz ser para eles o reino dos céus. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas. Era aí que eu queria chegar. Quer dizer, naquela época, né, as pessoas que buscavam uma espiritualidade, que buscavam uma aproximação maior de Deus, eram consideradas pessoas inferiores, né? E alguns ainda vêm dessa forma, né? Eu já escutei, né, pessoas falarem assim, muito arrogantes, orgulhosas, a dizer que religião é coisa de pessoas, né, inferiores. Então, mas as pessoas que têm esse sentimento de superioridade não admitem, na realidade, uma ação superior, uma ação providencial. O que acontece com essas pessoas? Já repararam que são pessoas até que sofrem mais? Se não aceitam uma ação superior, uma ação divina, providencial, quando chega um momento de uma dor,
capacidade de entender. E aí o sofrimento é maior, porque não tem entendimento nenhum, não tem base nenhuma para aceitar com resignação, lutar, buscar soluções, com aquela confiança naquela força maior que governa a nossa vida. Então a gente já vê aí como é nisso que Jesus fala, o reino dos céus. Aí eu vou falar depois do reino dos céus, dessa construção, né? Porque o alimentar esse sentimento de ser superior faz com que a gente se afaste do nosso Pai, né? Então aí é que a gente está deixando de botar os tijolinhos nessa construção do reino dos céus. Pode passar. Entretanto, é mais um texto, né? Digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Não tem jeito, né? Quer a gente se considere com a fé em Deus ou não, todos vão chegar no mundo espiritual. Não tem jeito. E lá a gente se depara com a nossa consciência, com a bagagem espiritual que a gente constituiu. E se a gente não teve uma vida pautada na humildade, na simplicidade, nesse acreditar numa força maior, acreditar no outro, o que vai acontecer? Eu vou chegar, vou me deparar com a minha consciência e vou me achar muito pobre. Aí na concepção real da expressão, pobre de espírito, né? Pode passar. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, né? Então ali ele fala, né? Eu ia falar, dizendo que a ninguém conseguiu entrar sem a simplicidade de coração, em todas essas Jesus põe na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que deles afastam a criatura. Eu ia falar uma coisa mais, então pode passar, porque aí a gente vai entender melhor. Traços da humildade, que aí a gente, mas o que é ser humilde? Né? Qual é o comportamento que caracteriza a humildade? Será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou sendo orgulhosa? Né? Vamos lá. Não, peraí, vai um de cada vez, peraí. Traços, não tem problema, esqueci de avisar. Admite que tem muito que aprender. Essa é uma característica assim, muito importante da humildade, né? A gente vai até ressaltar bastante essa característica, porque a gente, nós não somos donos da verdade. O orgulhoso, ele se acha dono da verdade, né? Então isso é que a gente tem que desenvolver, que nós temos um horizonte enorme ainda de coisas para conhecer. E até esse nosso pouco conhecimento ainda limita a nossa forma de se relacionar com o outro. Então, nessa questão do relacionamento, dos problemas que existem, nós temos sempre que parar para pensar de que a gente ainda conhece muito pouco, né? E aí a gente lembra até do Sócrates, filósofo muito sábio, né? E o que ele dizia? Não é? Olha a humildade aí presente em Sócrates.
E a gente vê lá no início do Evangelho, quando fala de Sócrates, da doutrina de Sócrates e Platão, olha quantas verdades que ele colocou. Olha, no culto do lar lá em casa, a gente está estudando essa parte. E está ali, né? Tudo que a doutrina fala para a gente, Sócrates falava, já falava, né? Então, mas o que ele sabia que ele ainda tinha muito que aprender. Nós ainda estamos nessa categoria de espíritos imperfeitos ainda. Olha quanta coisa a gente tem que conquistar. Então, por que a gente tomar essa atitude de que somos o dono da verdade, né? Aí eu já tenho uma dificuldade com relação à humildade. Age sem ostentação. Aí a gente lembra aquele exemplo daquela senhora que é relatado no Evangelho, lá no capítulo da não saiba a vossa mão esquerda que a direita dá, ao contrário, não. É isso, né? Então, ela é uma senhora muito rica, todo mundo sabe essa história, né? E ela vai fazer um trabalho de assistência, ela leva recursos materiais, mas doa muito carinho, muito amor, leva a filha dela também. E ela vai e se veste de uma forma simples, até para não chocar, né, com aquela vestimenta que ela era obrigada a usar lá na sociedade onde ela vivia, né? Então, olha aí um exemplo para a gente. Reconhece sua fragilidade interna. Esse é um ponto importantíssimo. Será que eu sou humilde? Será que eu reconheço as minhas fragilidades? Ou será que eu acho que eu estou sempre certa, que eu já sei tudo, que eu sou uma pessoa forte, né, que eu não balanço nunca? Né? A gente tem que ter... Qual é a proposta que a doutrina espírita traz para a gente? Somos espíritos que temos que crescer, então a gente está aqui nessa vida para se melhorar. Como que eu posso me melhorar se eu não reconheço as minhas fragilidades, dificuldades ainda? Né? Então esse ponto é muito importante, da gente reconhecer realmente que nós temos um potencial enorme. Fomos criados com potencialidade, mas o desenvolvimento dessas potencialidades é gradativo, né? Então eu estou num certo ponto, num certo nível, com muito ainda que aprender, então eu tenho que ter a humildade de reconhecer isso, a minha fragilidade interna. Olha quantos desgastes nós evitaríamos no nosso relacionamento se a gente reconhecesse isso. O relacionamento com o outro ia ser muito mais fácil. Mas somos orgulhosos ainda, o outro também é, aí cria aquele atrito, né? Pode mexer na setinha. Outro traço, né? Reconhece seus erros, tá um pouquinho ligado com o outro, né? Mas a gente realmente reconhecer nossos erros quando for preciso, pedir perdão quando for preciso e admitir que tem que promover alguma mudança no seu comportamento. Isso é humildade também, né? Sim. Reconhece que o outro também tem suas fragilidades. Outro ponto da humildade, né? De eu reconhecer que o outro tem as suas fragilidades também, né? Que ele é um ser que, como eu, está buscando acertar e nem sempre ele consegue isso. Empatia também é muito importante, a humildade, para a gente poder se colocar no lugar do outro. Como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu sou muito orgulhosa? Se eu sou muito vaidosa? Porque a vaidade também aí, né, faz com que a gente não seja humilde, né? Reconhece que o outro também tem virtudes, né? Será que a gente sempre faz isso? Às vezes até a gente usa mecanismos assim, né, para não reconhecer a virtude no outro, coloca logo uma imagem negativa naquele comportamento do outro.
né? Só para não dizer que ele é virtuoso, só para não dizer que ele está acertando, né? Então a gente tem que reconhecer sim que o outro tem virtudes também. Isso é a gente ser humilde. Poxa, eu tenho virtudes, eu tenho minhas fragilidades, mas o outro também tem as suas fragilidades, mas também tem virtudes. É a gente reconhecer isso. Admite uma ação maior que nos governa. É a gente admitir essa força maior, que nos criou, que nos governa, que dá toda uma direção à nossa vida, né? A despeito até dos nossos anseios, porque às vezes a gente tem alguns anseios, alguns desejos, a gente não consegue atingir, mas por quê? Existe uma força maior direcionando a nossa existência para o melhor, para o nosso crescimento, né? Isso também é humildade, a gente admitir essa força maior. Clica mais, deixa eu ver o que. Ah, tá. Não, essa é só uma gravura. Bom, então a real pobreza, né, no sentido da palavra mesmo, está naquele que sustenta os sentimentos mesquinhos. Jesus usou pobres de espíritos para designar, né, aqueles que eram tidos como pobres de espírito, que eram os humildes na realidade, os simples, né? Aqueles que estavam mais propensos a entender a sua mensagem e, de alguma forma, avançar com isso. Agora, a real pobreza mesmo do espírito é quando a gente, porque essa questão da riqueza, da pobreza está ligada aqui ao nosso interior, ao nosso estado íntimo, né? Então, se eu ainda dou vazão, né, de uma forma assim muito ostensiva aos sentimentos que são mesquinhos, né, o meu nível de pobreza espiritual ainda é muito grande, né? Agora, a gente não o que passa na cabeça da gente quando a gente vai fazendo essas reflexões, porque a gente não é o tempo todo pobre de espírito, nem é o tempo todo rico de espírito, né? Qual é o nosso nível nessa estrada aí que se chama evolução? Né? A gente está cada um no nível, nós aqui mais ou menos no mesmo nível, os habitantes da Terra, né? Com algumas diferenças. Então, tem certos momentos, né, que a gente fica feliz com a gente mesmo, né? Nossa, né, tive uma atitude bacana com o outro, né, pude olhar para aquela pessoa que estava até tendo um comportamento equivocado, mas eu soube compreender, né, sobre agir como Jesus me falou. Mas tem hora que a gente não age assim, até com o familiar que está ali bem pertinho de nós, que às vezes é até mais fácil, né? Porque está muito perto, a convivência faz com que a gente crie alguns atritos. Aí então tem hora que a gente é rico, né, espiritualmente, né? Deixa vir à tona essa nossa capacidade. Outros momentos não. A gente tem esses comportamentos assim que são mais, que caracterizam mais o espírito nesse nível da sua imperfeição, da sua inferioridade, né? Pode. A humildade nada tem a ver com a presença ou ausência de bens materiais e de poder, mas com a forma de comportamento íntimo. Porque muitas das vezes todos nós já falamos ou já ouvimos isso, né? Ai, fulano é tão humilde, né? Por quê? Porque ele se veste de uma forma simples, ou então ele fala de uma forma simples, né? Ou então porque tem uma profissão que a gente considera que é mais simples, que não tem nada a ver, porque todas as profissões são importantes. Mas eu estou falando isso que é para ver como a gente, né, às vezes coloca o fulano de tal é tão humilde, mas
Por que a gente está falando isso? Né? Não tem nada a ver com se a pessoa tem ou não tem bens materiais, se tem ou não tem poder, né? Mas com uma forma, é o comportamento íntimo. Já repararam que às vezes até uma pessoa na rua, um mendigo, às vezes ele é uma pessoa orgulhosa, né? Eu já me deparei várias vezes. Você quer ajudar, quer conversar, e ele toma uma atitude assim, não, sabe? De orgulho mesmo, com relação àquilo que você está querendo oferecer. Então, é um comportamento íntimo. Na realidade, é uma dificuldade ainda que o Espírito traz. É o que nós falamos. Aqui, todos nós, na Terra, ainda trazemos essas duas paixões, né, que são, assim, muito ainda presentes, que é o orgulho e o egoísmo, não é? Então a gente ainda traz, mas só que hoje a gente tem consciência de que a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, porque isso causa muito desconforto para a nossa caminhada, causa muito sofrimento lá na frente. Mas o nosso irmão, né, talvez não esteja ainda com esse pensamento de trabalhar isso, de buscar isso, né? Então, a humildade, né, ela está no nosso interior. E a gente está desenvolvendo aos pouquinhos. Não vamos ficar tristes, porque de vez em quando a gente ainda escorrega nesse sentido. Às vezes, né, numa situação eu me deparo, meu Deus do céu, como que eu me comportei dessa forma? Posso nem ter demonstrado, mas eu sei que lá dentro, né, eu tive um pouquinho de orgulho, né? Não tive humildade de falar, eu errei, né? Me desculpa, de reconhecer que o outro, né, tem um comportamento que é diferente do meu, uma visão diferente da minha, mas que é uma visão correta também. A gente não reconhece isso porque somos orgulhosos ainda, né? Mas tem hora que a gente está tão bonzinho que, né, a gente tem comportamentos melhores. Então, aí eu peguei eu achei muito legal pesquisando lá as imagens, né? Aí tinha um trecho, né, do Bob Marley, que foi um cantor, né, um cantor eu não sei se era de reggae, né? Achei muito legal, ele seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar. Olha toda a grandeza do sol, que se irradia, né, que ilumina os nossos dias. Ele não se põe à noite e deixa a lua brilhar. É uma figura, né, mas que expressa bem por que eu não vou deixar o outro brilhar. Por que só eu tenho que brilhar? Né? Então fica para a gente pensar. Compositor, sabia que eu tinha escrito. Cantor e compositor jamaicano de reggae, né? Onde está o reino dos céus? Né? Chegamos no reino dos céus. O reino dos céus é uma construção? É, né?